Oi, eu sou o Pedro e esse é o podcast A Idade do Sucesso. O episódio de hoje pode ser uma boa companhia para o seu café ou para algum momento aí de pausa que você esteja tendo durante seu dia. Esse episódio, ele está sendo gravado enquanto o bolo que eu acabei de preparar está assando. E foi justamente durante o preparo que eu me lembrei de uma coisa da infância. Não sei se isso acontecia na sua casa também, mas eu cresci ouvindo que quando alguém estava fazendo um bolo, a gente não podia fazer bagunça, não podia correr, não podia brigar, não podia ficar fazendo muito barulho, porque senão o bolo não ia crescer. Eu lembro da minha mãe falando isso, da minha avó e até das minhas tias falando sobre isso. E quando a gente é criança, a gente não questiona muito essas coisas. Se disseram que o bolo não ia crescer, então era melhor ficar quieto. Só que hoje eu entendo essa história de um jeito um pouco diferente. Talvez a gente realmente pudesse atrapalhar aquele bolo, mas não pelo motivo que imaginava. Preparar um bolo exige atenção. Ter uma receita, uma quantidade de cada ingrediente, uma ordem, um tempo. Agora, imagina fazer tudo isso com uma criança correndo pela casa, brigando, chamando, fazendo alguma coisa que obrigasse a minha mãe ou a minha avó ou a minha tia a parar o que estava fazendo o tempo inteiro. Talvez aquele fica quieto senão o bolo não cresce fosse também uma maneira de dizer me deixa terminar isso aqui, porque se a gente ficasse comportado, elas conseguiam continuar o preparo com calma, sem precisar parar para separar uma briga, sem esquecer de onde tinham parado e sem aquele estresse no meio de uma coisa que também poderia ser prazerosa para elas. E tem uma coisa nessa lembrança que hoje faz muito sentido para mim. De certa forma, quando a gente ficava comportado, a gente também estava ajudando aquele bolo a crescer. Não era o barulho que fazia a massa desandar, era tudo aquilo que vinha junto com ele. A interrupção, a distração, o estresse. E é curioso como uma frase tão simples, que eu ouvi tantas vezes na infância, pode ganhar um outro significado depois de adulto. Talvez eu tenha me lembrado disso hoje justamente porque agora sou eu preparando o bolo. E eu poderia simplesmente fazer tudo correndo. Pegar os ingredientes, misturar, colocar na forma e pronto. Mas provavelmente não seria a mesma coisa. E dependendo da pressa, talvez nem desse certo. Porque a gente se distrai, esquece alguma coisa, erra uma quantidade. E isso me fez voltar para uma sensação que eu já tenho há algum tempo. A gente se acostumou a querer que tudo fique pronto logo. A gente lê querendo terminar o livro, assiste uma série querendo chegar ao último episódio, prepara uma comida querendo que ela fique pronta logo e muitas vezes percorre um caminho tão preocupado em chegar logo que nem percebe o que aconteceu durante o percurso. E talvez o problema esteja justamente quando essa pressa começa a entrar também naquilo que a gente gosta de fazer. Eu gosto muito de bolo, mas gosto também de fazer bolo. Gosto de pensar no que vou preparar, separar os ingredientes, fazer a massa, esperar assar e partilhar. Porque existe o bolo pronto, mas existe também tudo aquilo que acontece até ele ficar pronto. E talvez a gente esteja tão acostumado a olhar para o resultado que às vezes esquece dessa parte. E falar de bolo também me leva para algumas lembranças muito boas da infância. Eu consigo lembrar de bolos que comia naquela época, não necessariamente porque eram receitas elaboradas, mas porque lembro de quem fazia, do lugar, do momento, e tem uma lembrança muito específica que sempre aparece quando penso nisso. Quem é da época da TV Cultura, talvez se lembre do desenho do Pequeno Urso. Eu gostava muito daquele desenho e tenho uma lembrança muito viva de um episódio envolvendo o preparo de um bolo. O pequeno urso queria aprender, queria acompanhar, entender como fazia, participar daquele processo. E tinha todo aquele clima que o desenho transmitia tão bem.
A casa, a família, a cozinha, aquele aconchego. E eu não lembro de todos os detalhes do episódio, mas eu lembro da sensação. E acho que algumas memórias da infância são exatamente assim. A gente esquece algumas falas, algumas cenas, até partes da história, mas não esquece de como aquilo fazia a gente se sentir. E hoje essa lembrança se mistura com as minhas próprias memórias. E talvez tenha alguma coisa muito bonita naquele interesse do pequeno urso em aprender, porque não era só sobre comer o bolo. Ele queria saber como aquilo era feito, queria participar, tinha curiosidade pelo processo. E talvez quando criança a gente também fosse um pouco assim. Antes de querer que tudo ficasse pronto, a gente queria descobrir como as coisas aconteciam. E aí a gente cresce, a rotina muda, as responsabilidades aumentam e uma frase começa a aparecer com bastante frequência: eu não tenho tempo. Eu mesmo já falei isso muitas vezes e vou continuar falando, certamente vou continuar falando sobre isso. E provavelmente você também já tenha dito muitas vezes. E claro que existem dias em que realmente parece não caber mais nada, mas quantas coisas que fazem bem para a gente acabam ficando para depois com essa justificativa. E não precisa ser fazer um bolo. Pode ser cozinhar alguma outra coisa que você gosta, ou ouvir uma música, ler, caminhar, tomar um café com alguém, retomar alguma coisa que você gostava de fazer e que em algum momento simplesmente foi ficando de lado. Coisas simples. E talvez justamente por serem simples, sejam as primeiras que a gente abre mão quando a rotina aperta. Só que tem uma contradição aí. Quando finalmente encontramos um tempo para fazer essas coisas, muitas vezes continuamos com pressa. A cabeça continua no próximo compromisso, no celular, na mensagem que chegou, no que ainda precisa ser dito, no que ainda precisa ser feito, e aquilo que deveria ser um momento prazeroso começa a parecer só mais uma tarefa. Talvez seja por isso que essas lembranças do bolo tenham voltado hoje. Porque não é sobre encontrar tempo para fazer alguma coisa, é também sobre como a gente está vivendo esse tempo. Talvez seja isso que eu queira guardar dessa conversa. Não como uma grande lição, mas como um lembrete de vez em quando, de fazer alguma coisa simplesmente porque você gosta de fazer, sem precisar transformar em obrigação, sem fazer correndo só para terminar, sem pensar que aquele tempo poderia estar sendo usado para alguma coisa mais importante. Hoje, para mim, foi preparar um bolo, e talvez seja por isso que eu goste tanto desse processo. Talvez minha mãe, minha avó, minha tia só seguisse alguns minutos de tranquilidade para viver tudo isso também. E hoje eu consigo entender um pouco melhor. E antes de terminar, gostaria de compartilhar a dica do Anota Aí de hoje. E a dica é uma música que chegou para mim nesses últimos dias, que é a música Aurora do Jão, do álbum Memórias Póstumas. Eu nunca acompanhei muito de perto a carreira do Jão, mas a Aurora chegou para mim e acabou virando chiclete na minha playlist nesses últimos dias. Primeiro pela melodia, pela batida, mas depois comecei a prestar mais atenção na música e no que ela transmite. Tem muito de memória, de sentimentos e daquilo que permanece com a gente depois que algumas histórias passam pela nossa vida. E talvez tenha combinado com esse episódio justamente por isso, porque a conversa de hoje também nasceu de uma lembrança, daquelas que ficam guardadas durante anos e de repente alguma coisa faz a gente lembrar de novo. Então, fica a indicação de hoje, então anota aí a música Aurora do Jão. Eu quero terminar o episódio de hoje com uma pergunta. Tem algum bolo que te traz uma lembrança? Pode ser um bolo da sua mãe, da sua avó, de uma tia, de alguém ou algum momento especial que marcou algum momento aí da sua vida.
Compartilha comigo, vou adorar ler a sua mensagem. Até o próximo episódio.